Em The Alters, você controla Ian Dolsky, um minerador espacial que sobrevive a um acidente e fica preso em um planeta hostil. O Sol emite uma radiação letal e você precisa pilotar uma base móvel gigante em formato de roda para fugir constantemente dessa ameaça. Yes, the elevator. Quick. Come on. Come on. That was close. Sem chance de resgate, Ian descobre uma substância chamada Rapidium, que combinada com um computador quântico, permite criar Alters, versões alternativas dele mesmo que fizeram escolhas de vida diferentes. Cada Alter tem personalidade própria, memórias distintas e habilidades únicas. Um Ian técnico faz reparos na base com mais eficiência, por exemplo. O Ian cientista realiza pesquisa de novas tecnologias no laboratório. Mas eles também trazem conflitos, traumas e visões de mundo que podem colidir com as suas. The Alters mistura vários gêneros de forma surpreendente. Nas primeiras horas, o jogo lembra um título de ação em terceira pessoa, com exploração, escalada e puzzles ambientais, algo que não esperava dos criadores de Frostpunk. A jogabilidade se divide em dois pilares principais. Dentro da base, você gerencia recursos, constrói novas salas e instalações e interage com os diferentes Alters. É aqui que o jogo mostra sua face de gerenciamento e narrativa. O sistema de construção da base lembra bastante o de Fallout Shelter, com os diferentes módulos. E através da pesquisa, você desbloqueia novos módulos, equipamentos e habilidades. Você também gerencia os Alters, estabelecendo a função e atribuindo o trabalho de cada um deles. Você não precisa fazer tudo sozinho. Se você está explorando e se esqueceu de produzir um equipamento, é só entrar no menu e colocar alguém para fazer. Em outros momentos, o jogo lembra o The Sims, com as diferentes interações entre os Alters e as situações do dia a dia, confinados na base. Fora da base, você explora o planeta, coleta recursos, instala equipamentos de extração e enfrenta anomalias perigosas. O tempo é seu inimigo constante. Cada segundo real equivale a 1 minuto no jogo. Mas ao realizar tarefas, o tempo passa rápido. Aqui, o gerenciamento de tempo é muito importante. Há uma barra de energia que mostra exatamente quanto tempo você aguenta antes de atingir o limite e precisar descansar. Se você passar do limite, vai realizar tarefas mais devagar. E se dormir tarde, vai acordar mais tarde e ter menos tempo para trabalhar no dia seguinte. O Rapidium é o recurso mais raro e valioso do jogo. É com ele que você ativa a máquina responsável por criar os Alters. O jogo tem um sistema de árvore da vida. Através dele, você escolhe quais versões alternativas de Ian criar, baseado em decisões cruciais que ele poderia ter tomado em sua vida. Cada Ian criado é uma versão do Ian de um universo paralelo, com experiências de vida diferentes das do Ian original. E cada um traz novas possibilidades de gameplay e ramificações narrativas. Mas é preciso planejar com cuidado, pois o número de Alters que você pode criar é limitado. Visualmente, The Alters impressiona. Usando a Unreal Engine 5, o jogo cria biomas únicos com distorções visuais bizarras, rochas flutuantes e efeitos que lembram um pesadelo Lovecraftiano. A direção de arte é um dos pontos altos. O planeta tem uma atmosfera opressiva e misteriosa, com cores vibrantes contrastando com a desolação do ambiente. As anomalias são particularmente bem realizadas, com efeitos visuais que realmente causam desconforto. A base móvel é detalhada e reativa, com cada nova sala e módulo alterando visivelmente sua estrutura. Os Alters são todos visualmente distintos, apesar de compartilharem o mesmo rosto.
Pequenos detalhes como postura, expressões e vestimentas comunicam perfeitamente suas diferentes personalidades. Em termos de performance, testei no Xbox Series X e o jogo mantém 60 FPS estáveis na maior parte do tempo, com quedas ocasionais durante eventos com muitos efeitos visuais. Eu testei a versão pré-lançamento, então isso pode melhorar, já que os devs prometeram um patch no dia do lançamento. No PC, a experiência vai depender muito da sua configuração, mas é um título que exige um hardware razoável para rodar em configurações altas. O jogo tem menus e legendas em português. Os diálogos são em inglês. A trilha sonora de The Alters é minimalista e atmosférica, alternando entre momentos de tensão e contemplação. O design de som é excepcional. As anomalias emitem sons perturbadores que alertam sobre sua presença antes mesmo de serem visíveis. A base tem uma sonoridade mecânica convincente, com rangidos metálicos e o constante zumbido de máquinas. A dublagem merece destaque especial. Alex Jordan faz um trabalho incrível, dando voz a todas as versões de Ian, criando personalidades distintas e convincentes para cada alter. É impressionante como ele consegue fazer você esquecer que todos os personagens são interpretados pelo mesmo ator. A narrativa é onde The Alters realmente brilha. O jogo explora temas profundos como identidade, arrependimento e o impacto das escolhas de vida de forma madura e nuançada. Cada alter representa um caminho não tomado por Ian, e as interações entre eles criam momentos de tensão, humor e reflexão genuínos. Você vai se apegar a alguns alters, desconfiar de outros e, inevitavelmente, questionar suas próprias escolhas de vida. Sem entregar spoilers, posso dizer que as decisões que você toma afetam não só o gameplay, mas também o desenvolvimento emocional dos personagens e os possíveis finais. Algumas escolhas são verdadeiramente difíceis, sem respostas claramente certas ou erradas. O ritmo da história é bem calibrado, com revelações dosadas que mantêm o interesse até o final. A campanha principal leva cerca de 15 a 20 horas para ser concluída, mas há múltiplos finais que incentivam rejogabilidade. Entre os pontos que ainda precisam de ajustes incluem a performance, que apresenta quedas em momentos específicos, alguns bugs ocasionais e o tamanho dos textos, mesmo com a opção de ampliar nas configurações de acessibilidade, ainda ficam pequenos demais para quem joga em uma TV distante. The Alters é uma experiência única que prova que a 11-Bit Studios continua sendo uma das desenvolvedoras mais interessantes da indústria. É um jogo que não se contenta em seguir fórmulas, preferindo arriscar em um conceito original e execução ambiciosa. Não é um jogo para todos. Se você busca ação frenética ou uma experiência casual, provavelmente não vai se conectar com The Alters. Mas se você aprecia narrativas maduras, mecânicas de sobrevivência desafiadoras e jogos que fazem você pensar, vai encontrar aqui uma das experiências mais marcantes do ano. Para quem já é fã dos trabalhos anteriores da 11-Bit Studios, The Alters representa uma evolução natural, mantendo o DNA filosófico e moral de This War of Mine e Frostpunk, mas expandindo para novos territórios de gameplay. Vale a pena os R$ 129? Para quem busca uma experiência diferente e provocativa, definitivamente sim. É um jogo muito barato pelo que ele entrega. E para quem tem Game Pass, é um download obrigatório no dia de lançamento, dia 13. E aí, o que você achou desse conceito? Já tinha The Alters no seu radar? Comenta aqui embaixo qual tipo de alter você criaria primeiro se estivesse preso nesse planeta hostil. Não esquece de deixar seu like e se inscrever para mais reviews completos como esse. O Radar tá sempre de olho nos lançamentos mais interessantes do mundo dos games. Até a próxima!